Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Misericórdia, ó Senhor, escutai a nossa voz. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Pelo amor que é infinito, purificai meu coração, lavai-me de todo delito, lavai-me inteiro do mal, apagai minha culpa, Senhor. Caríssimos, iniciamos hoje com o Salmo 50, né, 51. A gente inicia hoje, até porque período quaresmal, mas o evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 27 ao 32, bem gripado, infelizmente, né? A gente é humano, então a gente fica, de vez em quando, meio gripado. Mas faz parte da vida, do jogo, e que bom que podemos conversar aqui. Alguns amigos que nos escutam todos os dias perceberam que nós não colocamos o Evangelho ontem de ontem aqui no WhatsApp, lá no Facebook. Está, né, a reflexão também. No YouTube também não foi colocado, a gente não gravou vídeo nenhum. Resumindo a história, a gente ficamos fora do ar, tanto no YouTube como também aqui no WhatsApp, até porque a gente ficou meio assustado, porque perdemos o telefone celular. É isso aí. Acontece com todo mundo. Deixei cair o telefone na rua. Quem achou bonito e achou melhor ficar para ele, ou para ela, não sei, né? Minha foto na capa deve ter ficado, a pessoa deve deixar muito bonita, achou melhor colocar no altar lá, para afastar mosquito, rato, perereca, sapo e outros bichos mais. Infelizmente, já é o terceiro dia, né? Foi na quarta, quinta, sexta, sábado, terceiro dia. Não vou me devolver mesmo, não estou sabendo. Então, Deus abençoe, que faça um bom uso naquilo que puder. E a gente lamenta, né, tal situação e pede a Deus que tenha um pouco de consciência na pessoa que achou o telefone. Mas deixa quieto. E isso a gente ficou bem abalado, ficou triste, sentiu-se, perdeu um valor, né, um valor absurdo, que a gente sempre perder é muito ruim. Mas aí o sistema de defesa fica fraco, a gente acaba ficando gripado. Normal, isso aconteceu comigo outras vezes já. Conheço a minha natureza. Pegamos um telefone velho, que nós tínhamos em casa, mandamos o conserto, pagamos o valor, né, que pediram lá. Estamos agora com o telefone velho aqui falando com vocês. Mas que bom que eu tinha um telefone velho. Geralmente, quando eu compro um telefone novo, eu costumo pegar o telefone velho e passar para alguém que não tem nenhum, para não ficar acumulando aqui em casa, né, tecnologias. Mas infelizmente dessa vez, ou melhor, felizmente dessa vez, eu guardei o telefone que estava com defeito. Ele não estava bom, então eu não quis dar um aparelho defeituoso para uma pessoa. Então, estamos com esse telefone que estava defeituoso, mas serve para a gente falar aqui no WhatsApp também, lá no YouTube, a gente costuma postar alguma coisa. E ele tem 6 anos de uso. Estamos no 6º ano de uso desse aparelho, então um aparelho que, se você comprar a tecnologia, está ultrapassado em 6 anos. Mas o essencial e funciona, isso que importa. Lembrando ainda a todos e a todas que o evangelho de hoje é o evangelho vocacional. Por que vocacional? Porque Jesus chama Mateus, no caso Levi aqui. E nós também somos chamados a abandonar, né, as nossas posições sociais, abandonar nosso posto, abandonar nossa situação, levantar da situação de prestígio. Querendo ou não, Mateus tinha um prestígio. Ele era cobrador de imposto, ele era mal visto pela comunidade judaica, mas era bem visto pelos romanos. O poder em Mateus era uma relação muito, muito boa, porque ele fazia cobrança. E a fama do cobrador de imposto era a fama de corrupto. A gente, quando fala de cobrador de impostos, nós temos na Bíblia pelo menos 2 cobradores de impostos, que é Mateus e Zaqueu. Interessante todos os dois, né? Tem o final U no final. Mateus depois que fica com o final U.
tanto Mateus como Zaqueu, existe um processo de conversão. Mateus, na sua natureza, ele caminha com Jesus. Zaqueu cuida da família. Então a gente, quando olha os dois exemplos, tanto Zaqueu e Mateus, a gente percebe o seguinte: é preciso romper, muitas das vezes, com as nossas posições sociais. A gente sabe que, às vezes, o conforto da posição para ocupar um cargo público ou ocupar uma função na comunidade, coordenador, animador, padre, pastor, bispo, nos faz ficar, né, nos deixa assim, numa posição de conforto. Sentamos e não queremos levantar mais. E levantar-se aqui tem dois sentidos. Primeiro, o levantar representa ressurreição, recomeçar, iniciar uma caminhada. E segundo, o levantar-se representa romper com os vícios velhos. E a gente entra nesse sentido, olhando bem que Mateus, ele muda até de nome. Melhor, Jesus muda o nome dele, para não lembrar de quem ele era. E às vezes não, sempre, nós nos apegamos ao passado. E aí tem uma frase que eu sempre uso, né? Um dia eu fui, hoje não sou mais, mas quero ser melhor no hoje e no amanhã. O Evangelho de hoje nos convida a sairmos do comodismo da onde estamos sentados. Não interessa aonde você está sentado. Se está sentado na coordenação da comunidade, se está sentado no ministério presbiteral, ou no ministério de pastor, ou no ministério episcopal, de bispo. Se você não se levantar para seguir Jesus, é apenas um pecador público. É apenas um cobrador de impostos. E aqui entra também um contexto. As igrejas, as comunidades e, às vezes, até mesmo políticos que preocupam-se em manter sua posição. E falando em político, não pode deixar de falar, a escola de Niterói caiu e fica todo mundo aí falando que a escola de Niterói caiu porque era menos o Lula. Senhores, eu não tenho dúvida. Se a escola de Niterói ganhasse esse carnaval, certamente alguém iria dizer que o Lula comprou o título, que o Lula ele foi lá e obrigou, ou o Xandão obrigou que o título fosse dado para a escola X ou Y. O Evangelho de hoje nos convida a olharmos bem para esse fato. Nem sempre ganha, nem sempre vence quem é o melhor. Nem sempre vence aqueles que merecem vencer. Não interessa. Eu acho que a Viradouro mereceu ganhar, o Mestre Cissa merece essa homenagem, mas também é injusto a Rita Lee cair. Mas fazer o que, né? A gente tem que saber isso. Aquilo que Martim Valverde fala, tem que saber ganhar, tem que saber perder, para um dia saber ganhar. O Evangelho de hoje, quando fala para Mateus se levantar, Mateus perde alguma coisa ali. Mateus perdeu a posição social. Mateus perde valores financeiros que ele obtinha por ser cobrador de impostos. Mateus perde um montão de coisa, mas ganha a única coisa que a gente busca em nossas vidas, que é a alegria de estar com Jesus de Nazaré, que é a alegria de poder receber a glória de Deus. O Evangelho de hoje nos convida a levantarmos, nos convida a nos rompermos com o modelo estrutural que muitas das vezes nós estamos viciados. A famosa frase sempre foi assim. Mateus sempre foi cobrador de impostos. E de repente, ele deixou de ser. Possamos nós, nesse dia, sábado de cinzas, lembrando que daqui a pouco tem a abertura da campanha da fraternidade, que possamos caminhar na graça de Deus, celebrando a vida. Eu sou Daniel Nonato. Renovai-me o espírito fiel. Não me afasteis de vossa face, nem retireis vosso sopro do céu. Vosso espírito sustentai, não me deixeis perecer. Dai-me firmeza no bem, ensinai-me a viver.
Misericórdia, ó Senhor, pois